E se usássemos 10% da Bíblia na nossa vida? É sobre isso que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Então, se você caiu aqui de paraquedas, não esquece do like e se inscreva aqui no canal Páginas no Barco. Estou retornando aqui para o canal e eu quero falar com vocês, gente, sobre aplicação. E se a gente aplicasse, se a gente usasse 10% da Bíblia na nossa vida? Você tem que entender que a Bíblia, ela não é apenas um livro. Você pode pegar e simplesmente, às vezes, ter, né, aquele pensamento em dizer, é um livro. Não, mas a Bíblia não é apenas um livro. E quando você pega a palavra Bíblia, logo vem outra ao lado, né, que acompanha, que é a Bíblia Sagrada. Então aqui a gente tem escrituras sagradas. E por mais, né, que um cristão hoje seja conhecedor da palavra, viver 10% do que está aqui nesse livro, não vivem. Não vivem. Como cristão e como ser humano em si, a gente já tem uma cultura de ser hipócrita em alguns comportamentos. E como cristão isso acaba acontecendo. A gente conhece a palavra, mas a gente acaba não vivendo. E infelizmente isso é uma realidade que acabamos não aceitando, acabamos não observando. E a gente tem todos os ensinamentos para a gente poder aplicar na nossa vida. A gente pode conhecer a Bíblia, né, do primeiro livro até o último, mas viver a Bíblia, aplicar nem que seja 10% dela na nossa vida, a gente não vai estar conseguindo. O cristão, o pessoal acha, né, que ele é perfeito, que ele vai sempre seguir caminhos e conselhos corretos, mas não é bem assim. Assim como qualquer outro ser humano que não teve um encontro com Deus, o cristão também, ele segue comportamentos errados, ele tem recaídas, e há uma diferença entre ele conhecendo e uma pessoa que não conhece, pois ele tem o conhecimento, então ele pode aplicar e, além do mais, testemunhar isso através da vida dele, mas ele acaba não fazendo. E eu também, quando eu falo do cristão hipócrita, eu me enquadro nisso. Eu estou falando do cristão hipócrita, mas eu não estou tirando, me excluindo disso. Por quê? Porque eu conheço a palavra e simplesmente eu acabo não vivendo. E se eu falar para vocês que eu vivo 5% da Bíblia na minha vida, realmente é muita coisa. E hoje a maioria dos cristãos não vivem 10% do que está na palavra de Deus. E se você está aqui nesse vídeo ainda, parabéns, porque eu já sei que tem muita gente que já saiu, porque o que eu vou estar falando aqui, gente, é algo que poucas pessoas falam. A palavra de Deus tem ensinamentos que a gente pode estar aplicando na nossa vida, ao livro de Provérbios, onde que a gente aprende a correção, onde que a gente aprende a seguir o caminho do justo, mas a gente acaba escolhendo o caminho do impuro, o caminho da soberba, o caminho errado. E até eu deixei a Bíblia aberta em Salmos capítulo 1, eu vou estar lendo o versículo 1 para vocês compreenderem, que aqui diz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Né? Aqui fala de um homem feliz, que não segue a conduta dos pecadores. Mas mesmo sendo cristão, mesmo conhecendo a palavra, a gente acaba seguindo os caminhos errados. Infelizmente, isso é uma realidade, né? Mas ainda assim, Deus, vendo as nossas atitudes, Ele permite, né, a possibilidade de mudança. Então, se você compreende que você não vive 10% da palavra de Deus, não desanima não, busque se levantar e, acima de tudo, meditar, estudar cada vez mais da palavra. Porque a gente conhece a palavra, mas a gente só quer ler, a gente não quer estudar, não quer se aprofundar e, acima de tudo, aplicar na nossa vida, porque pensa comigo, aqui você tem resposta para tudo e você acaba rejeitando. A gente acaba ficando 4 horas direto num celular, a gente acaba perdendo tempo em muita coisa, e aonde que é para a gente poder dedicar, que aqui na palavra de Deus, a gente acaba não dedicando. A gente é um cristão hipócrita e a gente acaba não aceitando essa realidade, gente. Então, se você ficou até o final desse vídeo, eu te agradeço, né?
foi um vídeo de impacto mesmo, para você poder despertar e entender que é necessário viver a palavra de Deus, gente. Não é fácil, mas a gente tem que estar aplicando isso para a nossa vida. Então, muito obrigado. Não esqueça de estar compartilhando esse vídeo. O algoritmo desse canal depende exclusivamente do seu compartilhamento, do seu like. Eu te peço que ore pela minha vida, por esse canal aqui também, para que eu fique animado a produzir mais vídeos aqui no canal Páginas do Barco. Eu tenho outro canal onde que eu tenho uma frequência muito boa de postagem, mas aqui vocês podem observar que caiu muito. Então, orem aí por esse canal para que possa estar alcançando mais pessoas e busque aplicar mais da palavra de Deus. Não é fácil, não é, mas não desista, porque Deus está sempre estendendo a mão para você. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou.